Gênesis capítulo 14, farei a leitura de todo esse capítulo e peço à igreja que acompanhe essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu naquele tempo que Amrafel, rei de Sinaí, Aioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adma, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele inferiram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Save Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram, e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tindal, rei de Goim, contra Amrafel, rei de Sinaí, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obã, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Save, que é o vale do rio. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Não quero para mim senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Mamre, que foram comigo, estes que tomem o seu quilo. Até aqui, meus irmãos. Nós estamos nesse mês de janeiro expondo uma série, A Graça de Contribuir. E esse texto que acabamos de ler, mais especificamente o verso de número 20,
É o primeiro texto das Escrituras que fala a respeito de dízimo. Eu não poderia, meus irmãos, falar apenas a respeito de dízimo. Eu preciso trabalhar com a igreja o contexto pelo qual esse termo aparece. E é muito importante a lição que temos aqui. Hoje eu quero trabalhar com os irmãos o tema A Fé que Vence o Mundo. Na Escritura, nós vemos o conceito do justo viver pela fé. O justo viverá pela fé. Ele percorre ao longo de todas as Escrituras. Está presente na história dos patriarcas, está presente na história do povo de Israel, está no livro de Jó. Nós vemos quando Jó estava com seus amigos, está esse conceito ali. No livro de Salmos, os profetas, Abacuque é bem claro, em Abacuque 2, verso 4, o justo viverá pela fé. Também está presente nos evangelhos e nas epístolas. O apóstolo Paulo trabalha isso tanto em Romanos, capítulo 1, verso 17, como Gálatas, capítulo 2, verso 20. E Hebreus 10, 36 cita novamente: o justo viverá pela fé. Essa é uma verdade preciosa, meus irmãos, e que é uma verdade que deve nos acompanhar. Mas é algo que muitas vezes é difícil para nós compreendermos como viveremos pela fé. Como podemos tornar essa verdade real em nossas vidas. É claro que quando as coisas vão bem, tudo vai bem. Mas quando surgem os conflitos, é exatamente nessa hora que o Senhor vem provar a nossa fé. Abraão, meus irmãos, ele foi um homem escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Ele recebeu de Deus promessas. E apesar de suas falhas, pois era um homem pecador, ele foi considerado o pai da fé. O escritor, meus irmãos, aos Hebreus, ele apresenta Abraão como o primeiro dos patriarcas descritos na galeria da fé. E esse mesmo escritor aos Hebreus, ele fala que é impossível se apresentar diante de Deus sem a fé. Ele define fé, lá no capítulo 11, verso 1, como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se não veem. E sem dúvida, meus irmãos, Abraão foi sim um homem de fé. Mas nós temos na descrição da história de Abraão, que nós temos algumas promessas que o Senhor dá a esse homem, para que ele venha a crer. E existem, meus irmãos, momentos de prova na nossa vida que abalam a nossa fé. É justamente nesses momentos que paramos e pensamos se realmente nós estamos acreditando ou não nas promessas do Senhor. Nas Escrituras, constantemente, nós vemos o que o Senhor diz a respeito do que Ele já fez e do que Ele ainda fará. Achei interessante o comentário aqui do Juarez, na hora da mensagem, que nós precisamos ter fé e crer naquilo que o Senhor diz fazer e naquilo que Ele diz que nós devemos cumprir por meio dos seus mandamentos. Isso é ter fé nas promessas. Mas, meus irmãos, nós devemos tirar da nossa mente a ideia de promessas como uma obrigação. Muitas pessoas buscam as promessas do Senhor do tipo que ela deve fazer algo para alcançar aquilo que o Senhor prometeu. Nós devemos olhar para as promessas do Senhor como olhou Abraão, como um privilégio. As promessas do Senhor, ela tem que ser vista como algo a ser recebido. E Abraão, meus irmãos, embora tenha falhado, repito, algumas vezes, porque é um pecador, mas na maioria da sua vida, a maioria dos textos registrados a respeito dele, nós vemos que ele foi um homem de fé. Ele creu nas promessas do Senhor como um privilégio, como um favor divino, como uma graça. E as promessas, meus irmãos de Deus, elas estão acessíveis a nós na palavra de Deus. O Santo Espírito de Deus, ele testifica a respeito dela ao nosso coração. E é ela que nos dá esperança para enfrentar os desafios ao longo da nossa vida. Portanto, meus irmãos, esse texto ele é fundamental nesse entendimento da fé que vence o mundo.
nós temos aqui uma descrição de uma batalha, um conflito internacional. E nós vemos como esse homem de Deus, um homem de fé, ele reage a esse conflito. O livro de Gênesis, nós expomos aqui a respeito dele, mas poderíamos dividi-lo em duas grandes partes, considerando aqui, meus irmãos, tanto o enredo quanto o seu conteúdo. No capítulo 1 até o início do capítulo 11, nós vemos a história primeva, ou o que nós poderíamos dizer do prelúdio de Israel. E do final do capítulo 11 até o capítulo 50, nós vemos a história dos patriarcas, os ancestrais da fé israelita. E dentre esses patriarcas começa, é claro, com Abraão, passa por Isaac e termina com Jacó. Nós vemos o desenrolar da história, mostrando como esse Deus que prometeu a Abraão tem guiado o seu povo. Deus abre um leque nessa história que é contada em Gênesis e amplia na história de uma família, a partir de um homem, que terá uma descendência a partir de uma mulher estéril. E Deus começa então essa narrativa a partir da vida de Abraão. Eu convido os irmãos a abrirem um pouco mais atrás, no capítulo 12. Eu quero ler aqui os 3 primeiros versos desse capítulo 12, que aqui abre a história desse grande patriarca. E esse texto irá nos ajudar a compreender o texto do capítulo 14. Veja o que Deus diz aqui no capítulo 12, verso 1 ao 3. Ele diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A descrição a partir daqui, meus irmãos, mostra que Abraão, ele sai de fato da sua terra, e ele leva consigo Sarai, a sua esposa, e o seu sobrinho Ló. E eles vão para a terra a qual o Senhor mostra a Abraão, a terra de Canaã. E ao chegar ali, meus irmãos, nós vemos como Deus prova essa fé de Abraão. Ele lança sobre Abraão 3 conflitos, meus irmãos. O primeiro deles é que a terra de Canaã ela passa por um período de fome. E Abraão se vê numa forma incapaz ali de saber o que fazer, temendo a sua própria vida, a sua família, é peregrino, ele vai até a terra do Egito. Ali também ele teme a sua própria vida. E ele mente dizendo que Sara era sua irmã. Mas nós vemos que Deus poupa a vida de Abraão e ele retorna. Esse foi o primeiro conflito. O segundo conflito, quando ele retorna à terra de Canaã, ele estava grande em seus bens, havia muitos escravos, tanto ele quanto o seu sobrinho Ló, e eles começaram a ter uma certa rixa, principalmente os servos destes. Então nós vemos que Abraão propõe para Ló, para que ele venha escolher uma terra, e eles deveriam a partir dali se separar. Ló escolhe a terra das regiões da planície do Jordão, a região conhecida como Sodoma e Gomorra, e Abraão permanece em Hebrom. Esse é o segundo conflito. E o terceiro conflito é esse conflito que nós vemos no capítulo 14. Aqui, meus irmãos, Deus vai exemplificar o que ele havia prometido no capítulo 12, verso 3. Abençoarei aqueles que abençoarem você, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. Então aqui, meus irmãos, nós vemos a partir das atitudes desse servo do Senhor, Abraão, 3 maneiras de nós exercermos a fé que vence o mundo. A primeira maneira que nós vemos, meus irmãos, está na primeira parte desse texto, que vai do verso 1 ao verso 12. E a primeira maneira da fé que vence o mundo é por meio da observação. Nós vemos aqui, como eu disse,
que começa um conflito internacional. Havia 4 reis que vieram da Mesopotâmia guerrear com os 5 reis que habitavam a região do Jordão. O texto nos diz que esses reis da região do Jordão correlacionavam de uma relação de suzerania, vassalagem. Eles davam os seus impostos, eles submetiam esses reis da Mesopotâmia, do Oriente. E eles ficaram escravos, vamos assim dizer, submetidos por cerca de 12 anos. Mas no 13º ano, está aí no verso 4, eles se rebelaram contra esse rei. E é claro que no 14º ano, esse rei, que eu tenho dificuldade de falar, Kedorlaomer, os irmãos podem acompanhar aí, ele reúne outros reis com ele e vem guerrear nessa terra. Mas é interessante como a narrativa descreve, nós vemos que muitas coisas se repetem aqui, mas se nós olharmos, eles vêm guerreando contra gigantes. E o texto vai dizer esses nomes. Ele fala sobre Refaíns, fala sobre Zuzins, fala sobre Emins e Oreus. Eram povos gigantes, povos que vão ser descritos no livro de Números, Deuteronômios, como aqueles que davam medo apenas de ver. E o que mostra o poderio militar desse rei que vem combater esses rebeldes é que ele vem destruindo cada cidade até chegar ao vale de Sizim. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que aqueles 5 reis que se rebelaram tinham em seu coração que eles poderiam vencer. Eles estavam em maior número e estavam guerreando em sua própria casa. Mas o texto descreve que eles são derrotados. O texto diz que eles fogem, tanto os reis de Sodoma e Gomorra fogem para os montes. E todas aquelas cidades são avassaladas, os bens são levados, os despojos da guerra são levados para a Mesopotâmia. Mas o ponto aqui que eu queria chamar a atenção é que Abraão não aparece nessa história. Até o verso de número 12, nós não vemos falar sobre Abraão, mas nós vemos falar a respeito de alguém que desperta o interesse de Abraão, seu sobrinho Ló. Ló, ele habitava na região de Sodoma, e o verso 12 diz que apossaram-se de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e de seus bens, e partiram. Aqui, meus irmãos, nós vemos que esse texto descreve uma guerra, algo que estava acontecendo, e Deus usa desse evento para trazer uma disciplina a Ló, sobrinho de Abraão. Nós temos que entender que Ló ele é descrito como alguém que é justo. Segundo Pedro, ele fala a respeito disso, mas Ló ele comete alguns deslizes, alguns erros. E o que foi que Ló cometeu de errado? Se nós voltarmos um pouco, nós vemos que a descrição da cidade de Sodoma era de uma cidade que havia pessoas más, pecaminosas, pessoas que se davam à carne, aos desejos da carne. Eles eram cananitas. E lá na frente nós veremos que o Senhor inclusive destrói essas cidades, porque o nível de iniquidade chegou até os céus. Ló, quando ele teve a oportunidade de escolher entre as terras, ele olhou aquilo que era belo, aquilo que essa terra tem a oferecer, aquilo que o mundo tem a oferecer. E diferente de Abraão, que quis separar-se desse mundo, ele busca estar com os prazeres desse mundo. E Deus aqui, meus irmãos, envia uma disciplina ao teu servo, a Ló. Mas essa disciplina, meus irmãos, durante todo esse contexto, nós vemos que Abraão, ele observa. E o que a fé tem a dizer nessa maneira de observar? Meus irmãos, nós passamos por uma guerra. Esse período que ainda estamos vivendo, de conflitos na saúde, na economia, na política, todos os efeitos que acontecem a nível global, nós precisamos compreender as promessas do Senhor. É nessa hora que precisamos lembrar daquilo que foi dito a nós por meio da palavra de Deus. Porque senão o nosso coração, ele, ao observar, ele vai entrar em desespero, em angústia, em temor.
e podemos cometer deslizes, erros, inclusive contra o próprio Deus. Mas nós devemos olhar nesse momento aquilo que acontece e descansarmos, irmãos, que não há nada que aconteça nesse mundo que não seja segundo a vontade de Deus. E é o nosso Deus que tem o controle, tem as rédeas de tudo aquilo que acontece. Isso está dito em tua palavra, e nós precisamos crer nisso. Viver pela fé é crer nessa promessa, é crer nessa verdade, é crer que o Senhor tem o domínio em suas mãos. Apesar, como diz aqui o texto, que haja uma guerra a nível global. É nessas horas que nós precisamos avaliar nosso coração. Onde está a nossa fé? A segunda coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, a respeito da maneira da fé que vence o mundo, é ir à batalha. Os versos 13 a 16 vai descrever aqui, meus irmãos, Abraão indo a essa batalha e conquistando uma grande vitória com esses reis da Mesopotâmia. Ele não apenas libera o seu sobrinho Ló, mas ele traz de volta todas as pessoas que foram sequestradas, traz de volta todos os despojos. A partir do verso de número 13, meus irmãos, nós vemos a descrição de um homem que resolve tomar uma atitude. Ele observou, ele viu o que aconteceu, mas algo despertou naquele homem para que ele pudesse ir à batalha. Não basta apenas nós olharmos a situação, não basta apenas nós descansarmos. Nós precisamos muitas vezes agir, e foi isso que esse homem tomou. Ele tomou uma decisão de agir. Agora, meus irmãos, aqui o texto começa a descrever como Abraão reage. O texto, a partir do verso 13, diz que veio um que havia escapado e contou a Abraão. Abraão, ele tinha algumas pessoas que eram aliadas dele. O texto descreve Escol, Aner. Eram homens que viviam naquela região que Abraão vivia. Provavelmente seus vizinhos, pessoas que conheciam Abraão, viram o Deus que abençoava Abraão. E Abraão chama esses homens. E chama também os seus escravos, servos. No verso 14 diz que ele levanta 318 homens capazes, nascidos em sua casa, para perseguir aquele exército. Agora nós precisamos entender uma coisa. Ele teve uma atitude, e ele olhou para aquilo que ele tinha em suas mãos. E nós vemos um exército. Qual era o exército de Abraão? Eram 318 homens, nascidos em sua casa. Pessoas preparadas, pessoas equipadas, pessoas que poderiam ir à luta com ele. O que nós aprendemos, meus irmãos, com a Escritura, é que a história bíblica, ela aponta para duas verdades celestiais. E aqui, meus irmãos, nós precisamos compreender que aqueles que são nascidos em Cristo pertencem à casa de Deus, são filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que vencem o mundo. Está lá em 1 João, capítulo 4, verso 5. São estes que vencem o mundo. E por que vencem o mundo? Não é porque o poder está em seus braços, em suas habilidades, em sua competência, mas é porque o poder desses vem do Senhor. Amém. O exército bem preparado é aquele que ele é bem equipado. E qual é o equipamento do crente? Do crente que vence o mundo? É as Escrituras, é a oração, é o tempo que ele está na presença do Senhor, é a igreja que o apoia, são aqueles que estão à sua volta, pessoas que te auxiliam no momento de dificuldade. Esses são os equipamentos da vida do cristão. Nós precisamos compreender isso. Mas não basta apenas nós termos um bom equipamento, se nós não soubermos manuseá-lo. O texto diz que aqueles 318 homens eram capazes, dos mais capazes. O que é um cristão capaz? É aquele que se prepara, porque quando vem as batalhas, ele está preparado, ou pelo menos ele tem condições de resistir por muito tempo. Nós precisamos ler as Escrituras
Precisamos ter tempo de qualidade com o Senhor. Precisamos crescer no conhecimento do próprio Deus. E onde nós temos esse conhecimento, se não nas Escrituras? A igreja, meus irmãos, é o lugar de habitação da verdade. Nós somos baluarte dessa verdade. Mas nós precisamos conhecer essa verdade, experimentá-la diariamente em nossas vidas. Porque quando os conflitos chegarem, nós estamos preparados, crendo de que o Senhor está do nosso lado. É preciso ter experiência com o Senhor, intimidade com o Senhor. E a intimidade do Senhor são para aqueles que o têm. Nós precisamos orar, meus irmãos. Eu tenho lido nesses dias um devocionário dos puritanos, e nos últimos 3 dias traz reflexões sobre um sermão de Jonathan Edwards, que fala sobre a negligência dos hipócritas com relação à oração. E o que ele fala a respeito disso? Ele traz um texto de Jó, quando Jó descreve diante do Senhor que os ímpios, eles não estão constantemente orando ao Senhor. E Jonathan Edwards vai chamar a atenção do seu público quando ele traz esse sermão, porque os hipócritas são aqueles que negligenciam a oração em secreto. São aqueles que oram muitas vezes apenas em público, diante da sua família, diante da igreja. Mas eles negligenciam algo que é fundamental na vida daquele que é convertido, que é filho de Deus, que é entrar no seu quarto e ter intimidade com o Senhor. É abrir o seu coração diante do Senhor. Abraão, meus irmãos, ele vai seguindo aqueles reis. E o que aqueles 5 reis não conseguiram fazer, ele com esses 318 homens e os seus aliados conseguem. Eles percorrem cerca de 150 quilômetros. E eles vencem aqueles reis, os 4 reis da Mesopotâmia. O texto diz que, a partir do verso 15, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, e os perseguiu até Obã, que fica à esquerda de Deus. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Meus irmãos, essa batalha, essa vitória, não foi dada a Abraão a não ser pelo próprio Deus. Foi Deus quem confirmou a sua promessa de amaldiçoar aqueles que o amaldiçoam. Deus estava com Abraão e seu exército. Foi Deus quem venceu essa batalha. A fé que vence o mundo reconhece que aquilo que temos, aquilo que somos, pertence ao Senhor, e é Ele quem vai conosco diante das batalhas. E eu pergunto para você nessa noite, qual é a batalha que você está enfrentando nesse momento? O que tem entristecido o seu coração? O que tem exigido de você uma fé, uma atitude, para que você possa ir adiante? Avalie o seu coração e veja qual tem sido as suas armas, qual tem sido o Deus a quem você confia. Haja como Abraão, Jesus. Nós vemos aqui, meus irmãos, a terceira maneira da fé que vence o mundo, a partir do verso 17 até o final, verso 24. E a terceira maneira, a terceira coisa da fé que vence o mundo é a adoração. A última parte, meus irmãos, dessa narrativa descreve o encontro de Abraão com 2 grandes reis, Melquisedeque e o rei Bera, rei de Sodoma. E nós vemos como Abraão reage diante desses 2 reis. No verso de número 17, nós vemos que quando ele retorna da guerra, saiu ao seu encontro o rei de Sodoma, no vale de Sava, que é o vale do rei. Meus irmãos, aqui nós vemos algo maravilhoso, algo fabuloso. E aqui nós temos algo que nos chama a atenção. É justamente depois de uma grande vitória que pode, às vezes, surgir os maiores perigos. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Quem sai ao encontro de Abraão é o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma oferece a Abraão
coisas que poderiam trazer um despertar ao seu coração para cometer um grande erro. Ele oferece presentes, ele oferece aquilo que poderíamos chamar de bajulação. Mas há um outro rei que sai, esse rei que é conhecido como Melquisedeque, rei de Salém. Veja, meus irmãos, que essa descrição, nessa parte final do texto, nada mais é do que o clímax da nossa narrativa. Nós vemos aqui não só o reconhecimento daquele que deu a vitória para Abraão, mas aqui um ato de adoração desse servo do Senhor ao Deus que o acompanhou. O Deus que é descrito aqui como Deus Altíssimo. Mas o texto, para os irmãos compreenderem, inclusive, o que seria essa ênfase, o clímax aqui, ele começa justamente com a adoração. Diz que Melquisedeque, rei de Salém, e Salém aqui também poderia ser traduzido por Jerusalém, significa paz. Melquisedeque, o rei que significa o rei da justiça. Esse rei da justiça que veio da cidade da paz é quem sai ao encontro de Abrão. E ele traz a Abrão pão e vinho. Nós vemos uma refeição que é ofertada, um banquete de comunhão. É algo muito comum naquele tempo, que dizia: venha comigo fazer uma aliança, venha comigo participar comigo dessa comunhão. E esse rei sai. Ele também não era apenas rei, mas ele era também sacerdote, e sacerdote de ninguém mais do que o Deus Altíssimo. Aqui, meus irmãos, no hebraico, nós cantamos um cântico, El Elohim, Deus Altíssimo, o Deus Criador dos céus e da terra. Não apenas Criador, mas aquele a quem possui os céus e a terra. E o que esse rei faz para Abraão? Ele traz uma bênção para Abraão. Veja o verso 19, ele diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Meus irmãos, nós vemos aqui o cumprimento da promessa de Gênesis 12:3. Se antes Deus havia amaldiçoado aqueles que amaldiçoaram Abraão e a sua família, nós vemos aqui alguém que abençoa Abraão. E nós vemos que Deus abençoa esse rei Melquisedeque. Nós vemos que no final do verso 20, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Dízimo aqui, meus irmãos, é a primeira vez que aparece nas Escrituras. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de tratar um pouco a respeito disso. Muitas críticas são feitas com relação à doutrina do dízimo. E uma das mais frequentes que as pessoas usam como argumento para não trazer ao Senhor o dízimo como uma oferta, um ato de reconhecimento de que aquele que recebe é superior a si, é que o dízimo faz parte da lei cerimonial, e esta foi abolida na cruz. Logo, a pessoa que está desobrigada de ser dizimista. Isso é uma mentira, meus irmãos. E nós vemos que essa crítica é combatida justamente porque em toda a Escritura fala a respeito do dízimo. E é aqui, meus irmãos, que nós vemos falar do dízimo pela primeira vez. E nesse contexto é anterior à lei cerimonial. Gênesis 14:20 e Gênesis 28, 18 a 22, quando Jacó também resolve ofertar, entregar o dízimo ao Senhor, o Deus Altíssimo, o mesmo Deus que acompanha Abraão. São os primeiros textos que falam a respeito dessa oferta ao seu Deus superior. E Abraão aqui, meus irmãos, 400 anos antes de a lei ser instituída, ele entrega o dízimo a Melquisedeque, um tipo de Cristo. Nós devemos interpretar as Escrituras pela própria Escritura. E eu quero convidar você a abrir comigo em Hebreus capítulo 7, verso 1 a 10. Nós vamos ver o que descreve ali a respeito de Melquisedeque. Hebreus 7, 1 até o verso 10.
O texto diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O que está dizendo aqui é que Melquisedeque pertence a uma ordem de sacerdotes perpetuamente. E o que o profeta, que o escritor aos Hebreus aqui está fazendo a relação, é que Cristo, ele é sacerdote, não dos levitas, da ordem dos levitas, mas da ordem de Melquisedeque. Olha só o que ele diz a partir do verso 4, ainda no texto de Hebreus, capítulo 7. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Aquele, nesse verso 10 aqui, meus irmãos, está se referindo a Cristo. Nós, filhos de Deus, trazemos os dízimos em adoração à casa do Senhor, porque reconhecemos que Cristo é superior a nós e que é Cristo quem nos abençoa. E nós temos, portanto, meus irmãos, a graça de poder ofertar, devolver parte daquilo que já temos recebido pelas bênçãos do Senhor. O que Abraão fez aqui com Melquisedeque foi reconhecer que a sua batalha foi vitorioso nessa batalha, porque Deus assim o abençoou. E aquele que sai ao seu encontro, trazendo bênção, trazendo uma mesa de comunhão, trazendo a paz no seu coração, o encorajamento, nada mais é do que o enviado do Senhor, é superior a ele. Por isso Abraão louva ao Senhor com os dízimos, com aquilo que há de melhor. O dízimo, meus irmãos, foi incluído na lei, pois foi a maneira de Deus prover o sustento da tribo de Levi, aqueles que trabalham no ministério. E embora a ordem levítica de sacerdotes elas tenham sido abolidas por meio da cruz, a igreja do Senhor ainda permanece por meio daquilo que os irmãos trazem, dizimando ao Senhor. Quando vocês dizimam, meus irmãos, aqui no gasofilácio, não é ao pastor, não é ao conselho, não é à igreja, é ao Senhor, é para a sua obra, é para a bênção da sua igreja. É um mandamento, meus irmãos, é um privilégio, é uma graça contribuída. E nós devemos aprender com o nosso pai na fé, Abraão. Meus irmãos, nós entendemos aqui nesse texto que Abraão, ele observa aquilo que acontece, ele age por meio da fé, a fé que mencionou, mas ele também não fica só observando, ele toma uma atitude e ele vai à batalha com o equipamento correto, manejando bem esse equipamento, confiado no Senhor. E ao retornar da sua vitória, ele não traz méritos para si. Ele poderia muito bem dizer: olha, como eu fui vitorioso, apenas com 318 homens
eu sair vitorioso nessa batalha. Eu quero receber todos os despojos que esse rei de Sodoma tem me ofertado. Mas o que Abraão faz aqui, meus irmãos, é recusar aquilo que o mundo possa oferecer. Ele traz aqui, meus irmãos, um aspecto muito importante para nós. Nós devemos buscar as bênçãos espirituais que são concedidas em Jesus, que são concedidas por meio de Deus. Abraão aqui, meus irmãos, ele demonstra mais uma vez a sua fé ao recusar esses despojos do rei de Sodoma, de acreditar que o mesmo Deus que o acompanhou na batalha é aquele Deus que proverá o sustento e a prosperidade ao longo da sua vida. Confie em Deus, meus irmãos. Essa é a fé que vence o mundo. É a fé que observa. É a fé que batalha. É a fé que nos conduz à verdadeira adoração. Nós aprendemos, meus irmãos, nessa passagem, esses aspectos dessa fé que vence o mundo. O apóstolo João, na conclusão da sua primeira carta, lá em 1 João 5,4, disse uma parte do versículo, ele diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E ele completa, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Duas aplicações aqui, meus irmãos, para encerrarmos. Qual deve ser a nossa reação diante dessa verdade revelada? A primeira, meus irmãos, é que nós devemos agir com fé diante dos desafios e conflitos desta vida. Nós precisamos nos lembrar das promessas. As promessas do Senhor, meus irmãos, elas nos acompanham, elas estão conosco ao longo da nossa vida. Se você em algum momento se sentir frágil, desamparado, desanimado, ore para o Senhor, leia as Escrituras, procure compreender as promessas, veja o que Deus tem feito na sua vida e para onde Ele está lhe conduzindo. Por pior que possa parecer a nossa situação, o mundo pode estar vivendo um grande caos, mas o nosso coração pode alcançar paz, e alcança paz quando nós confiamos em Jesus Cristo. A segunda coisa que nós devemos levar, meus irmãos, aqui nessa noite, é que precisamos entender que é por meio da fé que nós escolhemos aquilo que nos abençoa por meio de Cristo. E é por meio dessa fé também que nós refutamos, nós abdicamos daquilo que o mundo tem a nos oferecer, porque nós cremos no Deus Altíssimo, que fez todas as coisas e que tudo pertence a Ele. É a Ele que nós devemos procurar, meus irmãos. É a Ele que devemos buscar cada vez mais. E eu tenho certeza, meus irmãos, que você como eu, tendo esse entendimento, nós conseguiremos exercitar a fé que vence o mundo. Que Deus nos abençoe.